E aí, muito bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no terceiro dia de live, muito empolgado para entregar esse conteúdo que é fantástico, é algo muito bacana que eu preparei aqui para vocês. Hoje a gente vai falar sobre comprometimento. Comprometimento é algo que envolve muitas coisas, e você vai ver que na grande maioria das vezes a gente tem compromissos aí firmados, mas são compromissos que não são um pouco mais antigos, digamos assim, que a gente talvez hoje não faça mais sentido para nossas vidas, né? Então, falar sobre comprometimento é falar sobre quem você é, falar sobre coisas que podem mudar aí realmente a vida de cada pessoa, né? E acaba que quando você assume um compromisso com os outros, ele fica mais forte. Você toma mais ações em relação àquilo. Que quando um compromisso é só com você mesmo, existe uma grande tendência de você deixar aquele compromisso de lado. Acaba que você é mais fácil de você deixar para lá, porque é só contigo mesmo. Agora, quando esse compromisso é assumido com você e também com a tua família, você passa a ter mais força nesse compromisso que você assume. E quando você assume com você, com a tua família e com terceiros, isso se torna algo realmente difícil de ser quebrado, né? Só que essa ordem ela está invertida. A gente geralmente aprendeu que os compromissos eles vêm primeiro com os outros e depois com a gente. E não é o que eu acredito, não é o que eu costumo pensar, sabe? Porque eu acredito que quando você faz o melhor primeiro para você, depois para aqueles que estão mais próximos de ti e depois então para as outras pessoas, para a comunidade, para o mundo como um todo, você dá o teu melhor a partir de você. Você é a origem de tudo. É tudo de você e não para você, né? Então, muitos de nós vivemos as nossas vidas seguindo compromissos que firmamos com outras pessoas, né? Como eu estava falando. Só que isso não tem problema algum. O problema é que quando a gente assume esses compromissos em nossas vidas, eles acabam tomando conta da nossa vida, né? A gente acaba fazendo de tudo para todos o tempo todo e acaba se esquecendo da origem disso tudo, que somos nós mesmos. E aí é o que eu falei, isso se torna enfraquecido, porque é como se fosse uma origem que você começa a dar a voz para aquilo, começa a dar energia para aquilo, só que ela está como se fosse uma plantinha desconectada da raiz. Ela está com algumas raizinhas só ligadas à terra, né? E a grande maioria dessas raízes estão um pouquinho fora. E o que acontece? Quando você faz isso, é enfraquecido, você não consegue dar o teu melhor, né? Então eu costumo dizer que compromissos são contratos firmados, né? A gente firma contratos aí com a grande maioria das pessoas e às vezes esquece de fazer com nós mesmos. Então eu costumo dizer que quando esses compromissos são firmados, geralmente eles vieram lá de trás. São compromissos que a gente não tinha uma consciência plena sobre aquilo que estava acontecendo nas nossas vidas. Quando a gente era na nossa primeira infância. E a gente assumia compromisso com nossos pais, com professores, com pessoas à nossa volta, né? E esses contratos, eles hoje talvez não trazem mais sentido para nossas vidas, pelo menos alguns deles, ou talvez a maioria, né? E a gente precisa então quebrar esses contratos para firmar novos contratos primeiro conosco mesmo. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar aqui. E o que acontece? Primeiro deixa eu pedir uma coisa para vocês aqui. Clica no aviãozinho e compartilha para mais pessoas, porque eu acredito que esse conteúdo faça sentido para muitas e muitas pessoas. É uma consciência que eu estou procurando trazer para que você possa talvez fazer coisas novas na sua vida, fazer coisas grandes, aquilo que você sempre estava desejando alcançar e às vezes não sabia o porquê, porque aquilo estava oculto de você e você não conseguia trazer. E aí é essa consciência que eu quero trazer para você hoje. Então a grande maioria desses contratos, né, são inconscientes, eles ficam guardadinhos lá no nosso subconsciente. E eles foram formados na nossa primeira infância, né? Sabe quando tua mãe dizia assim, não anda de pé descalço que tu vai ficar com dor de garganta? Você, às vezes, naquela hora, você achava que aquilo não fazia sentido, né? Só que aquilo ficou guardado em você. E hoje, quando você já é adulto e você, às vezes, desobedece a tua mãe e você anda de pé descalço, adivinha o que acontece? Acaba tendo uma dor de garganta. Ou quando você fica, às vezes, no ar-condicionado demais e sai pro calor, que vai dar dor de garganta. Essa não é uma verdade verdadeira, digamos assim. Nem sempre é assim. Quem que já ouviu essa? Comenta aí diga aí nos comentários quem já ouviu essa e que acaba sofrendo aí hoje por alguns motivos assim. Então são tantos outros, né? Se até se lembrar de mais algum, fala aí que pra gente ficar presente para isso também.
Então, na verdade, andar de pé descalços, ele só fortalece a tua imunidade, ele não vai te fazer ficar com dor de garganta, né? Só que o problema é que você ouviu isso de uma autoridade emocional sua, que era a tua mãe, no caso. E você tem tantas outras, que são teus pais, teus avós, seus tios, pessoas talvez da igreja que você frequenta. Enfim, são várias pessoas que são autoridades emocionais para você. E você acabou entendendo que aquilo era verdade, né? A Gabriela comentou, vento frio, exatamente. Acaba então que aquilo era verdade, né? Porque você acabou aceitando aquilo como uma verdade, acabou sendo um dos tantos contratos que você firmou ainda quando você era criança, ainda que você mal sabia, tinha consciência sobre que se aquilo era uma verdade ou não. E aquilo você trouxe aquilo para a tua vida adulta, né? Só que alguns desses contratos não fazem mais sentido para a tua vida atual. Porque agora, enquanto adulto, você precisa criar as tuas regras. Concorda comigo? A gente, enquanto adulto, precisa criar as nossas regras e não seguir apenas as regras que sempre falaram para nós que era para a gente seguir. Certo? E acaba que quando você cria as tuas próprias regras, significa que você está firmando os teus contratos. Você está criando os teus contratos e está firmando esses contratos com você mesmo. Certo? Então esse é o poder do comprometimento. É assumir compromissos com você mesmo. É assumir compromissos com você mesmo. E isso vai te levar à glória da tua vida, literalmente. Porque, afinal de contas, só você sabe qual é o teu destino. Só você sabe aquilo que você quer alcançar, né? E sabe onde é que você quer chegar. E os caminhos que te trouxeram até aqui não são os caminhos que vão te levar para isso que você quer alcançar. Isso te trouxe até aqui, no jeito que você é, na vida que você vive, na forma como você cria as tuas coisas, a tua realidade. Só que não necessariamente é aquilo que vai te levar para a próxima etapa da tua vida, né? Então, se a gente se comprometer, na verdade, vai envolver muita dedicação do que a gente faz. Então, se comprometer envolve muita dedicação. Por quê? Porque ela envolve também coragem. O comprometimento ele envolve paixão, envolve amor por você primeiro, depois pelos que estão à sua volta, as pessoas mais próximas de você, que são a tua família. E família que eu digo são esposa, filhos, enfim, pessoas bem mais próximas, para então as outras pessoas que você também ama e então a comunidade. Então é um ciclo, mas tudo isso começa com você. Então o comprometimento ele envolve dedicação, envolve coragem, envolve paixão, envolve amor por você primeiro, né? E aí depois então para os que estão à sua volta, e só então que você vai fazer as coisas pelo mundo. Percebe como que você aprendeu a estar invertido? Que a gente sempre aprendeu a fazer o melhor pelos outros e depois pra gente. Existem algumas histórias, né, que o pessoal sempre costuma falar, né? Que quando chega a visita, a gente tem que buscar os primeiros talheres, os melhores pratos, enfim, dar o que a gente tem de melhor. E isso não tá errado, tá? Mas por que não usar todo dia? Por que não usar pra você, pra tua família? Por que não dar o teu melhor pra você e pra tua família? Será que é só os outros que merecem o teu melhor? Será que não é você que precisa primeiro ter o teu melhor para você mesmo, para tua família, para as outras pessoas? Já fez essa pergunta? Então assim, aqui acaba que quando você envolve isso, tem dedicação, coragem, comprometimento, você tem amor próprio por você primeiro, e depois para os outros você começa a mudar um pouco a tua forma de pensar. Percebe que você começa a acessar uma nova consciência sobre as coisas? Sobre essa história de comprometimento, um dia me aconteceu, alguns dias atrás aconteceu algo bem bacana. Eu tava na piscina brincando com a Isabela e tava muito divertido, ela tava se divertindo pra caramba, né? E aí então, e eu também, obviamente, né? Eu adoro brincar com ela. Então chegou um amigo e começou a puxar a conversa. E eu não quis deixar, ser, vamos dizer assim, naquele momento inconveniente e deixar ele de lado, né? Só que quando eu dava um pouco de atenção pra ele e voltava a brincar com ela. Mas toda vez que eu me voltava para ele, ela queria minha atenção. O que acontecia? Ela chamava, papai, vem aqui, vamos brincar. E isso aconteceu umas 2 ou 3 vezes, até que eu me dei conta do que estava acontecendo. Aí eu, educadamente, óbvio, pedi licença pro meu amigo, expliquei para ele, falei, esse momento eu tirei para brincar com ela, eu tô aqui com ela, então eu vou dar total atenção para ela aqui e a gente volta a conversar no outro momento. E ele entendeu perfeitamente, de boa, e até... Daí a gente combinou de conversar em outro momento. E aí eu voltei minha atenção toda para Isabela e fui brincar com ela, enfim. Aí o que aconteceu? Ela ficou muito mais feliz. Ela dava pulinha de alegria, né? Ficou muito, muito feliz que eu virei minha atenção para ela, né?
Então meu amigo acabou me dando razão sobre isso também. E aí a Isabela abriu um sorrisão daquele jeito e voltou a brincar novamente. Então aqui abrem alguns precedentes, abrem algumas coisas que são importantes. Primeiro, que se eu fosse seguir o que eu havia aprendido até então, eu estaria dando atenção para o outro, para outra pessoa, apesar de ser meu amigo, enfim, mas eu estaria dando atenção para aquela pessoa e não estaria fazendo o que o meu coração estava pedindo, que era dar atenção para Isabela, que era o que eu tinha me comprometido com ela, primeiro comigo e depois com ela. Segundo, que ao dar atenção total para minha filha, ela entendeu que ela pode confiar em mim. Quando teu filho sabe que ele pode confiar em mim, ele se torna um adulto seguro, ele se torna um adulto que vai e executa aquilo que é para fazer, porque ele sabe que tem pessoas que ele pode confiar, né? E isso, assim, então abre algo sem precedente. Às vezes uma coisa tão pequena assim, eu sempre costumo dizer, né, que é o primeiro dominó, que é aquele que quando você encontra o primeiro dominó, que você empurra ele, quando ele vai dobrando de tamanho até chegar ao monte, em 36 ou 52 vezes o tamanho dele, ele conseguiria derrubar algo do tamanho da Torre Everest. Do Monte Everest. Então você faz ideia, assim, quando você encontra a primeira origem de tudo, você dá esse empurrão, aquilo vai se desdobrando até conseguir fazer grandes coisas. Então esse é um exemplo. Eu dei minha atenção para ela, aquilo fez com que ela se tornou uma criança mais confiasse em mim, e isso vai fazer com que ela, um dos casos, no caso, né, mas vai fazer com que ela se torne um adulto mais confiante em si mesma, né? Então isso é uma coisa muito grandiosa. E em terceiro, que eu também me senti autoconfiante, porque eu estava seguindo aquilo que eu tinha determinado naquele momento para mim e para minha filha, né? E diante disso existem então 4 princípios que eu vou falar aqui para você que eu costumo seguir para minha vida. São 4 comprometimentos, 4 princípios do comprometimento que eu costumo seguir na minha vida. O primeiro deles é: seja impecável com sua palavra. Então, palavras têm muito poder. Palavras têm muito poder. Sabe aquela piadinha que você faz com você mesmo? Ou às vezes com a tua esposa, às vezes com o teu filho, às vezes com uma pessoa próxima que você gosta. Só para não perder aquele momento, aquela piadinha? Esquece isso. Assuma o compromisso de não se autodepreciar e de não depreciar ninguém que você ama. E nem tampouco nenhuma outra pessoa, obviamente. Então, palavras, elas funcionam como decretos. Tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você verbaliza, o universo entende aquilo como verdadeiro, tá? E aquilo passa a acontecer, porque palavras têm frequência, têm vibração. Obviamente, você sabe que tudo funciona como uma energia no universo, então se você emana aquela frequência, aquela vibração, aquilo vai voltar na mesma frequência para você também. Então, palavras são decretos. Então, monitore o que você costuma falar, aquilo que você ouve, aquilo que você costuma dizer. Então, se de repente você fica ouvindo aí músicas que falam de traição, de abandono, com letras pejorativas, então nem se fala. Procura monitorar isso, porque é algo que realmente você vai perceber que algumas mudanças vão começar a se encaixar na tua vida e você vai começar a ouvir mais o teu coração de verdade e vai começar a seguir um pouco mais o poder da palavra, o poder daquilo que você ouve, o poder daquilo que você fala. O segundo princípio do comprometimento é: não leve nada para o lado pessoal. Não leve nada para o lado pessoal. Uma vez Freud falou que quando Pedro me fala sobre Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. O que isso significa? Ela não é somente o sentido próprio do que essa frase diz. Ela diz também sobre quando falamos do outro, existe algo de muito nosso dentro daquilo que a gente está falando, né? Em parte isso é bastante óbvio, mas nem sempre a gente se dá conta disso, né? Porque a gente costuma verbalizar aquilo que está dentro da gente, né? Então, quando alguém fala mal sobre você, talvez seja resultado do primeiro princípio que eu acabei de falar, que talvez você estava se depreciando mesmo, aquela pessoa foi lá e falou aquilo que você mesmo estava falando. Mas, em geral, a pessoa está falando dela mesma e não de você. Então, nunca leve nada para o lado pessoal, né? Se eu for falar mal de alguém, muito provavelmente tem algo de mim ali dentro, né? Que eu, às vezes, não quero falar e eu enxergo na outra pessoa e acabo falando sobre aquilo. Então, nunca leve nada para o lado pessoal. Porque as pessoas, elas têm o hábito de falar muito mais sobre elas do que sobre a gente mesmo, né? Então, o terceiro dos compromissos, o terceiro desses princípios dos compromissos, desses 4 princípios, é: não tire conclusões, tá? Não tire conclusões.
temos uma tendência de tirar conclusões sobre tudo que acontece na nossa vida, né? Então, quando a gente tira conclusões, essas são a nossa visão sobre aquilo que está acontecendo. E não necessariamente essa é a verdade, né? Então, a gente passa a acreditar nessa conclusão que a gente tirou como se ela fosse real, como se ela fosse algo que realmente estivesse acontecendo, né? E a gente acaba, então, culpando, reagindo, enviando veneno emocional com a nossa palavra, né, sobre aquilo, que muito provavelmente nem é do nosso interesse, ou ninguém nem nos pediu a nossa opinião, mas a gente foi lá e tirou uma conclusão sobre aquilo. Então, se a gente parar de tirar conclusões, a gente começa a viver uma vida um pouco mais leve, né? Porque não necessariamente é preciso ficar tirando conclusões sobre tudo que acontece nas nossas vidas, né? E a quarta e última é dê sempre o melhor de si. Dê sempre o melhor de si, exatamente isso. Esse compromisso é o que permite que os outros três aconteçam. Então ele vamos pensar assim, que o dê o melhor de si é você entrar em ação, né? Com os outros três compromissos firmados, você vai dar o melhor de si. Você vai começar a entrar em ação sobre ele. Sobre isso que te acontece na vida. Ele é responsável por colocar ação nos outros três. Então, sobre qualquer circunstância, sempre faça o melhor possível. Nem mais nem menos. Tá? E dar o seu melhor não significa ser perfeito. Significa fazer. Tá? O melhor que você pode fazer naquele momento, com as ferramentas que você tem, com a consciência que você tem, mas dá o teu melhor naquele momento. E às vezes você está cheio de energia. Vamos pensar assim, tu acorda de manhã, tu está cheio de energia. Então o teu melhor ele vai estar no nível mais elevado também de energia. Certo? Quando você dá o teu melhor naquele momento cheio de energia, obviamente o teu melhor vai ser melhor. Mas quando você está às vezes cansado no final do dia, e sei lá, você tem que lavar uma louça, fazer alguma coisa que é para você fazer, dê o teu melhor mesmo estando cansado. Então assim, o teu melhor ele pode variar conforme a tua emoção, conforme aquilo que está acontecendo para você naquele dia. Mas tenha consciência de dar o teu melhor sempre. Não importa em qual estado você esteja, qual energia que você está vibrando. Porque aí, quando você passa a assumir esses 4 compromissos com você mesmo, você começa a quebrar esses contratos que não te servem mais, que não fazem mais sentido para a tua vida. E você passa a escrever novos contratos. Só que agora sob o seu olhar e sobre aquilo que você deseja na tua vida, entende? Quando você passa a assumir esses contratos com você, os contratos que você quer para a tua vida passa a mudar e ela passa a caminhar no caminho que você está trilhando para você mesmo. Então acaba que se você entender esse lado, que você começa a quebrar esses contratos antigos que não te fazem parte, a primeira coisa que você precisa fazer é estar em estado de consciência de que aquilo não te serve mais, né? E aí então você fala, opa, peraí, isso aqui já não me adianta, eu sei que eu falava coisas sobre mim mesmo que me denegriam, então por que eu vou continuar falando assim? Porque se não é a forma que eu me vejo, né? Sei lá, eu sou, sei lá, tem pessoas que falam assim, eu sou, sei lá, tô fora de forma. Por que você vai falar isso? Você sabe no teu coração se você tá ou não fora de forma, mas talvez essa é a forma que você escolheu estar. Não é com base no que o outro fala que vai determinar a tua vida. Concorda comigo? Então comece agora então a perceber, ter essa consciência daquilo que você está fazendo, desses contratos que você firmou. E a partir de agora você começa então a reescrever esses novos contratos, começa a fazer as coisas conforme os teus moldes, certo? E isso você vai começar a entender que você está começando a dar um direcionamento para a tua vida, para coisas que fazem mais sentido. Então o filósofo alemão Goethe, ele escreveu algo sobre o comprometimento no qual acredito de forma incondicional. E ele falava o seguinte: enquanto estivermos comprometidos, poderá haver hesitação e a possibilidade de recuar, e sempre a ineficácia. Em relação aos atos de iniciativa e de criação, existe uma verdade elementar, cuja ignorância mata inúmeros planos e ideias esplêndidas. No momento em que definitivamente nos comprometemos, a providência divina também se põe em movimento. Perceba isso. No momento em que a gente se compromete, a providência divina também se põe em movimento. Todo tipo de coisa ocorre para nos ajudar que em outras circunstâncias nunca teriam ocorrido. Todo um fluir de acontecimentos surge a nosso favor como resultado da decisão, e todas as formas imprevistas de coincidência, encontros e ajuda material que nenhum homem jamais poderia ter sonhado encontrar em seu caminho passam a acontecer. Então qualquer coisa que você possa fazer ou sonhar, você pode começar.
a coragem contém em si o poder, o gênio e a magia. Esse texto é do filósofo alemão Goethe e fala muito sobre isso que eu acabei de falar, falar aqui hoje para vocês. Então a gente viu hoje a importância do comprometimento para nossas vidas. Só que um comprometimento, para ele ser genuíno, ele tem que ancorar, primeiro, em quem nós somos, segundo, aquilo que nos move, que em geral é a nossa família, a nossa esposa, nossos filhos, enfim, as pessoas que estão próximas a nós, as pessoas que fazem parte do nosso ciclo diário de vida, né? E em terceiro, é aquilo que a gente vai levar para o mundo, que são as outras pessoas. Então, quando a gente assume esse comprometimento, primeiro com nós, depois para pessoas que a gente ama, e aí em terceiro que a gente leva isso para o mundo, aquilo passa a fazer mais sentido. Quando você atinge, então, esses 3 níveis de comprometimento, você passa a realizar grandes coisas na tua vida. Por quê? Porque quando você se compromete primeiro com os outros, cedo ou tarde aquilo deixa de ser interessante para você. E você se sente cansado, se sente estafado. Lembra daquela analogia que eu falei? É como se você fosse uma plantinha que tem as suas raízes e elas estão fora da terra, ou com poucas raízes conectadas à terra. Aí quando você enraiza isso, quando você aterra isso, é quando você se conecta com você mesmo e você faz aquilo que é interessante primeiro para você, para depois então se transbordar e frutificar para as outras pessoas. Então, esse é dar o seu melhor para o mundo, porque dessa forma você passa a dar o seu melhor para o mundo. Se você entender que precisa de ajuda, então, para você restaurar esses antigos contratos que estão aí te impedindo de alcançar os objetivos que você quer para a tua carreira, na tua empresa, no teu negócio, eu criei um método que vai te ajudar, que vai te clarificar, que vai trazer clareza para que você possa ter essa consciência realmente de entender quais são esses contratos firmados, digamos assim, esses compromissos que você tem com outras pessoas e que foram formados lá no teu subconsciente, né? Então eu criei esse método capaz de colocar você no comando da tua vida, literalmente. Você vai assumir o controle da tua vida, liberando crenças, traumas, compromissos inconscientes para que você possa então passar a viver com a clareza mental que você precisa para enfrentar os teus desafios que acontecem no teu dia a dia, né? E para que você possa então passar a viver uma vida livre, abundante em todas as áreas que você desejar, tá? Seja relacionamento, seja família, seja finanças, qualquer área que você desejar, elas partem do mesmo núcleo, partem da mesma origem, que basicamente é você mesmo. Tá? Então tudo parte de você, tudo no mundo é de você e não para você. E para ter esse upgrade, então, na tua mentalidade, eu te indico que você vá até a minha bio, clique no link que está lá, que ela vai te levar para um grupo secreto no WhatsApp, e lá dentro a gente vai te dar as informações necessárias que você precisa, então, para poder fazer parte desse programa que pode mudar a tua vida. Mas agora, as inscrições, eu indico que você faça isso rápido, porque as inscrições estão acabando, elas estão se encerrando, se encerram nessa segunda-feira às 18 horas, porque a gente já vai começar a primeira turma já na segunda-feira, a partir das 20 horas. Então corre que ainda dá tempo, tá bom? Se você quer ter essa clareza mental, ter essa consciência de saber quais botões apertar nesse controle que é a tua vida toda aí, clica no link, vai lá na bio, que vai ser um prazer ter você nessa jornada conosco. Tá bom? Grande abraço, bom domingo a todos e eu te vejo do outro lado.